Olá, amiga crocheteira, tudo bem com você? Se você não me conhece ainda, vou me apresentar. Aqui é Olga Nogueira e você me encontra aí nas redes sociais como Olga Nogueira Ensina, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Pinterest. Tem muito material bacana aí esperando por você. Muitas aulas, recheado de dicas, de truques, tudo para você inovar aí no seu crochê. E crocheteira nota 10, não perde a oportunidade. Corre lá, dá uma olhadinha, tem muita coisa bacana, tá? E hoje eu vou falar sobre um assunto até, de certa forma, eu acho até polêmico. Por quê? É comum as pessoas me procurarem, minhas alunas, entendeu? Eu já vi na prática e pessoalmente como é que acontece. Poxa, eu não consigo fazer um desenho redondo. Olha, fica encolhendo, ele fica virando chapéu. Olha, ficou cheio de babado e assim, coisa e tal. Ah, porque eu vi de tal gráfico assim. Não, eu vi no vídeo assim, entendeu? Assado. Não, é aquela quantidade. Não, é aquela outra quantidade. E agora a gente vai bater um papo legal aqui para a gente chegar a uma conclusão e você vai me dar razão, tá? Veja bem, eu vou começando com, deixa eu ver, com gráfico. Vou começar aqui com gráfico e depois eu vou falar do redondo e também do retangular, porque do retangular é justamente para o quê? Fundo de bolsa. O fundo de bolsa nada mais é do que a metade de uma esfera redonda de um lado e a outra metade do outro. Então tem que ter aquela mesma proporcionalidade de aumento. Fiz aqui um esquema bem bacana aqui para ilustrar e embasar também o que eu vou te dizer, tá? Fundamentar aqui direitinho. Agora deixa eu ver aqui como é que eu vou conseguir mostrar isso aqui. Bom, observe este. Aqui o meio parece que são 16 pontos altos. O vento só tá arrastando aqui meus papéis. 16 pontos altos. Aqui, essa parte aqui central, esses pontos aqui. Aqui foi 16 mais 16, 32. Então, agora chegou a hora da gente chegar aqui aquela conversa séria. Veja bem. Para você fazer um redondo, tem gente que coloca 12, tem gente que coloca 13 pontos altos, justamente nessa parte do miolo. Deixa eu ver se eu vejo um aqui maior. Pronto. Aqui. Essa parte aí central. Tem um anel mágico que é bem esse aqui no centro. O anel mágico. Que eu não sei se esse aqui tá um anel mágico. Isso aqui eu tirei da internet e aí fiz uma ilustração aí para poder melhorar o visual. Bom, e aqui o anel mágico e aqui vem uns pontos em volta. Esse aqui parece que é 13. Deixa eu dar uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bom, é comum você chegar na internet e tem gente que coloca, digamos, essa rodinha, a primeira carreira de ponto alto, depois do anel mágico ou depois da corrente, que tem gente que prefere fazer corrente. Tem gente que prefere fazer o anel mágico e vai dar tudo no mesmo, tá? O anel mágico ele vai ficar mais arrumadinho. A corrente aí tem que ter aquele cuidado de fazer e prender e deixar naquele tamanho certinho, porque se ficar muito grande aquele anel que vai formar com a corrente, aí vai ficar assim uma coisa desproporcional. Então, tem pessoas que colocam com 12, com 13, com 14, com 15, com 16. Varia de acordo com a textura da linha? Não. O tamanho vai variar, mas a mesma quantidade de pontos se você fizer o mesmo procedimento, se você ver lá na foto. Olha, foi feito com um barbante fio 8.
Então, aquele anel, aquela rodinha deu, colocou, digamos, 14 pontos. Se você for fazer com a linha Cleia, usar, digamos, a mesma quantidade com anel mágico, lógico que a agulha vai ser diferente. Vai ser os mesmos 14 pontos. Então, você vai ter que usar a linha adequada, o ponto adequado. E por que essa variação que tem gente que coloca 14, 12, 15, 13, essa variação grande? Tem alguma coisa errada? De forma nenhuma, tá tudo certo. A variação que tem aí é que você precisa observar a textura da linha, tem que estar adequada com a agulha. E também a pessoa que faz, eu coloco nessa rodinha os primeiros pontos da carreira. Vou mostrar mais uma vez. Essa primeira carreira aí de ponto alto, eu coloco 14 pontos. E se no desenvolvimento do trabalho me comprometer, não compromete, entendeu? Se eu posso mudar, digamos, de desenho, não vai me comprometer porque eu tenho aquele já jeito de fazer aqueles pontos. Será que vai servir o mesmo, assim, mesma quantidade de pontos aí para você desenvolver suas peças, sem nenhum comprometimento nessa estrutura? Isso aí vai depender do seu ponto. Porque o meu ponto, eu acho ele um pouco alongado. Mas tem gente que coloca 12 pontos e consegue fazer o ponto alto, mas um ponto alto baixinho. Então, o que acontece aí é que está a variação, é justamente no ponto que você faz. Digamos, eu uso, digamos, aqui a linha Cleia. Cleia não, aqui a linha Anne. Aqui a linha Anne. Eu usei a agulha justamente... Qual foi a agulha que eu usei? Ah, tá, aqui ela está. Eu costumo usar a agulha 1.5 ou 1.25, porque eu gosto do meu ponto mais apertadinho. Mas tem gente que bota, digamos, 1.75. Olhe para isso. Então, a variação vai ser justamente isso. Então, você vai fazer aí seus pontos e vai observar, vai analisar. Olha, não pode assim ficar, digamos, você tem que achar o ponto realmente. Quando você achar, você anota, deixa anotado. Olha, toda vez que eu for começar uma rodinha, ou com pontos altos, ou intercalando com corrente, aí você anota aí, porque essas informações é importante, porque o meu ponto que eu faço não é igual ao seu. Então, não posso aqui chegar, não, olha, vai todo mundo fazer dessa forma. Está errado. Não pode fazer todo mundo dessa forma, porque vai que você gosta de fazer, digamos, mesmo trabalhando com a linha Anne, mesmo trabalhando com essa linha, você prefere usar a agulha 1.75. Eu uso no máximo aqui 1.50, é 50, 1,5, é 1,5, tá? 1,75 já é uma agulha mais assim, com a textura maior. Pode fazer com fio Anne? Pode sim. Eu uso os três, eu uso 1.25, agulha 1.25, eu uso 1,5 e eu uso 1.75, dependendo do trabalho, como eu vou desenvolver e do jeito que eu quero. O que eu pretendo fazer com determinado tipo de agulha? Qual o objetivo? Então, você tem que direcionar. Não é uma hora você fazer, digamos, na mesma peça, trabalhar com agulha e depois trocar para outra. A não ser que seja um caso de necessidade, for vestuário. E aí você precisa fazer o estreitamento para fazer modelagem, para fazer uma redução sem reduzir pontos. Então, isso é que é a grande diferença. Quem faz com 15 pontos está certo, porque agora, certo, vírgula, né? Botou lá na internet, botou gráfico, preparou tudo, porque o objetivo era para um determinado tipo de ponto. Então, você tem que se autoavaliar, porque crocheteira nota 10 está constantemente se autoavaliando, ver se aquilo está correto. A gente aprende muito, gente, com os erros. É o que eu tenho feito a minha vida toda até aqui, foi mais de 40 anos e eu aprendi demais com os erros. Eu observava, fazia, desmanchava, não, tem alguma coisa errada. Aí parava,
botava no papel, não, agora eu vou fazer assim. E dava certo, e outras vezes não dava, e eu tentava novamente, não desistia não. Quando eu boto uma coisa na cabeça que eu tenho que conseguir aquilo, eu consigo. Quase em 100% eu consigo. De crochê, tá? Então, se eu imagino assim, não, fico sonhando com aquela peça para fazer, e aí... E é isso, tem que ser persistente, não desistir no primeiro obstáculo. E é isso. Agora, vamos ver a proporcionalidade de aumentos. Como eu vou aumentar? A primeira... Aqui. Vou mostrar aqui. A primeira eu coloquei 14 pontos. A primeira carreira dessa rodinha, não tá completo não, botei assim somente para mostrar 14 pontos. A segunda carreira eu dobrei. 14 pontos foram para 28 pontos. A segunda carreira. Por quê? Quando você trabalha com base, a base é o que? 14 pontos. A segunda carreira é o da base, mas dobra. A segunda carreira dobra. Eu queria explicar de outra forma, mas vai ficar confuso. Pronto. Então, a cada carreira, além de você manter a base, você vai acrescentar 14 pontos. É isso que eu quero dizer. Quando chegar na terceira carreira, eu vou ter aquela 28 pontos. Estou pegando como exemplo o que eu fiz. Eu tenho 28 pontos, mais 14 pontos. E aí eu tenho que começar a distribuir de uma forma que eu não me perca. Então, 28 pontos mais 14. Então, cada carreira que você vai colocando, você vai repetindo a carreira de início. Então, além daquela base, eu tenho 28 pontos na terceira carreira. A primeira tem 14, a segunda tem 28 e a terceira carreira, gente, eu sou mal de conta, viu? Eu gosto muito de usar papel. 28, acho que vai dar 42, né? 28 mais 14 é justamente isso, 42. Pronto. 42 pontos. Terceira carreira tem 42 pontos. A primeira tem 14. Você pode até usar, digamos assim, o papel para você ter um direcionamento, até você ganhar segurança. Então, a segunda carreira, eu tenho 28 pontos. A terceira carreira, eu tenho 42 pontos, certo? Quando chegar a quarta carreira, o que é que eu vou fazer? Eu tenho 42 pontos, mas eu tenho que acrescentar mais 14. Então, 42 pontos mais 14, eu vou ter o quê? 56 pontos. É muito simples se você usar essa lógica. Então, você vai ter um aumento proporcional sem deixar sua peça defeituosa. Ou encolhendo, parecendo um chapéu, ou cheia de babado, não sei o que é que parece. Porque fica feio mesmo. Isso aí aconteceu comigo? Aconteceu e muito. Tá? E eu vejo minhas alunas, o que é que eu faço? Olha o que aconteceu. Eu disse, bom, eu já sei o que é que aconteceu. Você colocou ponto a mais. Como é que a senhora sabe? A senhora nem olhou, só o fato de eu dizer como é que a senhora já sabe. A senhora nem olhou, nem precisa. Ou senão está encolhendo, você colocou ponto. Não, eu coloquei certo. Então vamos olhar. Aí bota aqui na nossa mão, vamos ver. A primeira carreira tá certa, a segunda tá certa. E aí quando chegou na terceira foi aquele desastre, a quarta e a quinta, então os erros vai, sabe, se somando e aí aquela complicação. E aí eu disse, a senhora, eu não sei, parece que a senhora tem a bola de cristal, como é que consegue dizer as coisas assim, nem ao menos está vendo? Então, se você seguir essa lógica de aumentar de forma proporcional, a primeira carreira, 14 pontos altos. A segunda carreira, 28. A terceira carreira, você já sabe que vai repetir aqueles pontos que está na base, que é 28 pontos, mais 14. E assim, cada carreira que você aumentar, então se você chegar lá em determinada carreira que tem 200 pontos,
Então, vai ser aqueles 200 pontos, mais 14. E vai assim, infinitamente. Você não vai ter nenhum problema. E aí, se você for intercalar pontos diferentes, digamos, usar corrente para intercalar, para fazer um outro tipo de desenho. Muito cuidado com as correntes, porque na hora de você colocar, tem que ter as formas, porque a corrente não é o mesmo tamanho que o ponto. Vou lhe explicar o porquê. Porque tem gente que diz assim, entrou, eu coloquei, eu fiz assim, eu fiz assado, mas ficou defeituosa a peça e por aí. Bom, agora eu vou te explicar. Observe que eu fiz aqui esse desenho, vou aproximar bastante. Isso aqui é um fio de barbante número 6. Olhe para isso. Deste lado daqui é um ponto alto. Eu não sei quantas voltas na agulha eu coloquei. E aí eu deixei bem grande assim, justamente para mostrar. Olhe como ele ficou, digamos, uma textura muito mais grossa. E aqui a corrente, mais fina. Muito mais fina. Então, como é que eu vou fazer um trabalho pensando que a corrente vai substituir o ponto alto? Em que momento? Então, você tem que ter essa proporcionalidade de tamanho. Porque quando você vai fazer uma coisa pequena, por exemplo, se sua pia está pingando uma gotinha, não, a gotinha não vai fazer diferença. Coisa pouca, você não vê. Mas se você coloca lá 1 hora depois, o copo vai estar cheio. Então, é no crochê. Se for coisa pequena, não vai aparecer. Se você for fazer um trabalho grande, então isso aqui aparece. Então, a corrente não tem a mesma proporcionalidade nem de textura e nem de largura, nem de altura de ponto. Só mostrar aqui na prática. Veja bem. Quando eu pego a corrente, vamos supor que eu vou fazer uma corrente. Aqui eu tenho um laço na agulha e quando eu puxar vai ter o quê? Mais uma alça. Então aqui só vai ter a passagem de encontro de duas alças. Então no máximo que eu tenho aqui de cada ponto desse aqui, 4 fios. Mas se for um ponto alto, vamos aqui imaginar fazer aqui. Observe a diferença. O ponto alto você já passou a volta na agulha e aí você vai puxar um outro. Na corrente eu tinha uma volta só na agulha. E aqui eu tenho 2, que eu vou passar por dentro de 2. Vou passar por dentro de 2. Então, aqui eu tenho, sabe o quê? Encontro de 3 fios. Veja a diferença. A corrente são 2. Porque quando eu faço isso, já tem um aqui, o outro passa. 2. Então, isso aqui não é a mesma textura. Então, cuidado, porque isso aqui também compromete, digamos, você imagina, não, a corrente substitui o ponto alto. É muito relevante isso, viu? Muito cuidado, porque isso faz muita diferença quando uma peça grande. Então, gostou aí? Então, a gente tem que ficar sempre olhando esses detalhes que faz toda a diferença no nosso trabalho. Então, quando você for introduzir, digamos, em um desenho, no motivo desse redondo, você tem que deixar o ponto da corrente ele mais solto, para não deixar a peça encolhendo como um chapéu. Bom, aqui eu vou mostrar mais uma vez, olha aí. A primeira carreira, deixa eu dar uma olhada, foram quantos pontos? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13. A primeira carreira tem 13 pontos. A segunda carreira tem 26. E a terceira carreira, que tá de preto,
olhe para isso, tem sempre um intervalo, aqui não tem intervalo. Vai os aumentos, dois pontos altos para cada ponto da base. Aqui na segunda carreira. A terceira carreira tem sempre um intervalo de um ponto para o outro. Então, a cada aumento tem um ponto sem aumento. Então, há um intervalo. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar 28, vamos aqui comigo na continha. Se eu pegar 28, não, aqui é 26. Se eu pegar 26 e dividir por 2, eu não vou ter 13? Então, eu vou repetir a base, que é 26 pontos, mais 13. Se você colocar 16 pontos, o que é que vai acontecer? A segunda carreira, 16, então vai para 32 pontos a segunda carreira. E a terceira carreira vai ser 32 pontos mais 16. Pegue sempre como guia a carreira de pontos altos iniciais, que aí você não erra. Se você quiser, você pode até intercalar. Pronto. Agora nós vamos passar para um outro assunto também que é polêmico. Tem gente que diz, poxa, eu não consigo fazer aquele fundo de bolsa para ficar perfeito. Como é que eu vou fazer os aumentos? Aquele trilho de mesa, um lado ficou maior do que o outro. Como fazer o aumento? Onde colocar esses aumentos? Então, agora vamos para outro assunto sério. Bom, eu fiz digamos, você pega uma esfera, você faz um desenho redondo, que é o que eu fiz aqui. Vou mostrar. Vou fazer aqui uma coisa aqui para ilustrar melhor. Bom, isso aqui é um desenho, é uma bola redonda, uma esfera redonda, vamos supor. Não é redondo? É um redondo perfeito. E se eu dividir o meio e colocar um pedaço retangular aqui, eu vou ter o quê? Uma peça oval. Então, aí aparece o seu trilho de mesa de forma perfeita, correta. Seus tapetes não vai ter mais aquele, um lado maior do que o outro. Observe. Deixa eu segurar direito. Estava redonda. Essa parte aqui estava redonda. Então, se você faz um redondo, um desenho de crochê redondo, fica assim. Então, se você faz um desenho de crochê redondo, é desta forma. Mas se você for fazer um retângulo com a parte arredondada, então vai ficar dessa forma. É como se você pegasse aquele desenho redondo, dividisse ao meio, é o que eu fiz aqui para poder ilustrar, e coloquei uma parte na mesma largura que eu coloquei aqui, para ficar na mesma largura da parte redonda. Assim é o crochê, gente. Então, quando você chegar, digamos, no fundo de bolsa, principalmente que precisa ter aqueles cantos arredondados, um tapete que tem as formas arredondadas, então é a mesma coisa. Pronto, aqui está. Viu como é prático? Então você só vai aumentar justamente nessa parte daqui. Aqui não cabe nenhum aumento. Aqui também. Então, a quantidade de aumentos que você colocar deste lado, coloca deste lado. E outra dica, e a proporção que você vai aumentando, essa peça aqui, porque vai aumentar dos lados e vai aumentar também aqui na ponta. Você vai deixando aqui sem aumento, vai, digamos assim, que ele vai espichando. Então, nunca fique colocando aumento justamente nessa parte.
Bom, aqui está o desenho. Aqui, deixa eu ver como é que fica. Você tá vendo aí a linha? Aqui, essas partes vermelhas é justamente onde não tem aumento esse intervalo. Esse intervalo não tem aumento. Na parte de azul, entre os pontos vermelhos. Isso aqui é um tapete, um trilho de mesa que você quer fazer redondo. E aqui está. Agora aqui é uma coisa interessante. Nesses cantos, você não vai reduzir. Não vai reduzir, não. Você não vai aumentar 6 pontos. Você coloca sempre 5 pontos. Por quê? A proporção que você vai fazer no tapete, isso aqui, ele vai encurtando, vai ficando mais comprido, vai ficando mais comprido. Então, a proporção dessa lateral também de você, nos cantinhos aqui, nesses pontos aqui colados, não colocar os aumentos. Distribuir os aumentos justamente aqui na parte, justamente dessa parte aqui arredondada. Para poder ele ir tanto ficando mais largo como mais comprido. Porque se você jogar, digamos, aumento bem aqui nesse cantinho, aí vai dar diferença. Observe. É 5 pontos. Você pode até botar mais, mas aí não vai ficar legal, tá? São 5 pontos de aumento. E tem mais. Aqui eu vou fazer uma ilustração melhor. Vou riscar aqui meu desenho. Aqui vou botar um desenho bem grande para facilitar. E aí vai ficar bem mais visível. Pronto, aqui agora. 1, 2. Sou mal de desenho, viu, gente? Mas vou tentar aqui ver o que é que vai sair. Pronto, o que eu queria mostrar para vocês já está aqui prontinho. Aqui está. Essa bola aí que eu fiz em preto é justamente o ponto da corrente que fica na extremidade. Então, nesse ponto, em um único ponto da corrente, você vai colocar os 5 pontos que vai ficar justamente para fazer essa parte arredondada com os aumentos. E nessa lateral, então, vai ter 2 pontos, aqui, um aqui está em azul e outro aqui. É justamente para compor a lateral aqui sem aumento nenhum. Então, a partir desse ponto para cá, não tem aumentos. Então, aqui nesse ponto da corrente vai caber 7 pontos, sendo que 5 pontos é para você distribuir os aumentos, para formar essa parte arredondada. E 2 pontos vai compor a parte da lateral que não tem aumento. Vou fazer mais. Fazer mais umas bolinhas aqui, para ficar mais didático. Gente, isso aqui vocês vão entender que é muito, muito prático. Não vai haver mais perda de trabalho. Bom, aqui, veja bem. Aqui eu coloquei como se fosse uma corrente. Aqui é o último ponto da corrente, nessa extremidade, o outro eu não coloquei, porque eu só quero mostrar aqui. Então, essa parte daqui não tem aumento nenhum. Aqui não tem aumento, justamente essa parte que fica sem aumento. Mas essa parte daqui, sim. Vou fazer mais desenho aqui. É muito prático isso aqui. E eu quero ver vocês aí comentar. Se serviu, faça alguma coisa, mostre
Aí nos comentários, poste aí, olha, eu entendi, ficou perfeito, olha, eu consegui, eu quero saber, eu quero o feedback também de vocês. Compartilhe com suas amigas, curta aí o meu trabalho. Vamos interagir, socializar, porque assim crescemos juntas. Porque crocheteira nota 10 não pode ficar sozinha. Precisamos divulgar o nosso trabalho e crescer também, né? Bom, aqui, veja bem como ficou bacana. Pronto, aqui eu coloquei os aumentos. São 5 aumentos aí. Esse Vzinho aqui, com esse traço, isso aqui, então, para cada ponto da base, aqui eu tenho 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2, e aqui são 10 pontos. Então, eu repeti o quê? 5 pontos aqui, aqui eu tenho 10. A próxima eu vou ter 20. Não pode ter 20, vai ser 10 mais 5. Então, nessa extremidade, você vai fazer a mesma forma que você vai fazer o lado de cá. Você não pode dar um tratamento diferenciado para ambos os lados. E quando colocar, digamos, o fechamento da carreira, coloca sempre nesse ponto aqui, ó. Como o ponto é invisível, não vai ter problema, né? Vocês sabem fazer um ponto alto invisível, né? Então, tudo que você colocar aqui, vai colocar aqui. Sua peça não vai ter mais problema. Você vai fazer as peças perfeitas. E eu quero ver, viu? E vou cobrar, viu? Quero ver aí, coloca aí nos comentários, tá? Deixa seu joinha e teremos mais em breve assuntos novos, coisas bacanas e tudo de crocheteira nota 10. Tá joia? Tchau, tchau!